Python na veia e sem enrolação. Aprenda com vídeos rápidos e práticos. Código sempre disponível para você colocar a mão na massa rapidinho. Você sabe o que são tuplas em Python e por que elas são tão importantes? Muita gente ignora ou subestima as tuplas, mas entender como elas funcionam pode melhorar sua performance, proteger seus dados e até deixar seu código mais rápido. Neste vídeo, eu vou te mostrar os principais métodos e propriedades das tuplas, com exemplos claros, direto ao ponto e com linguagem simples. Então, já curte, se inscreve e bora entender esse poder imutável. O que é uma tupla? Tuplas são estruturas de dados imutáveis, parecidas com listas, mas que não podem ser alteradas depois de criadas. Temos aqui um exemplo de tupla, onde temos 3 elementos. E aqui, quando damos o comando print type tupla, ele vai retornar que classe de objeto é tupla. Vamos executar o código e ver o resultado. Classe tuple. Vamos agora para o exemplo 2. Como é que podemos criar uma tupla? Podemos criar uma tupla vazia, simplesmente dessa forma aqui. Podemos criar uma tupla unitária, tá? Ou seja, se ela é unitária, como diz aqui, ó, com elemento só, precisa da vírgula no final. Então, 5 vírgula, então aqui tem uma tupla. Pode ser uma tupla normal com mais de um elemento. Aqui tem uma tupla com 3 integers, 1, 2 e 3. E temos também tupla misturada, igual a lista, tá? Ela pode conter string, um integer e um booleano, tá? Como é que podemos acessar elementos na tupla? Nós temos aqui a tupla com 3 elementos tipo string A, B e C. Então, para acessar o elemento, nós começamos pelo índice 0. O primeiro elemento é o índice 0, então se nós tivermos 10 elementos, o 10º elemento é o índice 9. Então aqui no print tupla 0, ele vai pegar o elemento 0, que no caso é a letra A. Quando eu dou print tupla menos 1, ele vai trabalhar na direção inversa, ele vai pegar o último elemento, que é o C. Ou seja, é igual a listas, usa índices positivos e negativos. Tá? Vamos executar para ver se realmente ele vai retornar o A e o C. Como vimos, retornou o A e o C. O primeiro elemento e o terceiro elemento. O último no caso. Vamos ver agora 2 métodos úteis trabalhando com tupla, que são os métodos count e index. O count ele vai contar quantas vezes um determinado elemento aparece dentro dessa tupla. E o index ele vai demonstrar em que posição o elemento é encontrado na tupla. Então nós temos aqui na tupla números, nós temos os integers 1, 2, 2, 3 e 2. Então quando eu dou o comando print números count 2, quer dizer o seguinte: imprima na tela a quantidade no números 2 que foi encontrado dentro da tupla números, que no caso aqui deve retornar 3. Quando eu coloco print números index 3, ele faz o seguinte: imprima para mim em que posição o elemento de número 3 está contido na tupla números. Então o elemento está na 4ª posição, mas como o índice começa no 0, então aqui nós temos 0, 1, 2 e 3. Então ele deve retornar 3. Ou seja, o count mostra quantas vezes um valor aparece. O index mostra a posição da primeira ocorrência. Vamos executar o código. Então aqui nós temos o resultado 3 e 3. Vamos ver agora a questão de desempacotamento. Nós temos aqui uma tupla, de nome tupla, bem sugestiva, né? Onde temos os elementos de string Python, depois temos um string e outra string com nome massa. Então, o que é que nós fazemos aqui?
nós desempacotamos a tupla automaticamente atribuindo 3 variáveis que vão cada uma pegar cada um elemento da tupla. O A vai receber o Python, o B vai receber o e o C vai receber massa. Ou seja, é feita uma descompactação da tupla e os seus elementos são jogados para as variáveis aqui, ordenadas. Então, quando eu imprimo através do print A, B, C, ele deve retornar Python é massa. Então, uma das formas mais elegantes de atribuir múltiplos valores de uma vez é dessa forma. Vamos executar o código agora. Então, aqui ele retornou Python é massa. Por que usar tupla e não lista? Tuplas são imutáveis, então são mais seguras. Elas ocupam menos memória e podem ser usadas como chaves em dicionários. Nós temos aqui uma tupla com 2 elementos, 1, 2, e nós temos aqui um dicionário com nome dicionário, onde temos é igual a chave e valor. Então, chave e valor, chave aqui é 1, então quando eu coloco aqui print dicionário, ele vai imprimir o primeiro elemento, que é a chave 1, e esse string valor, que foi atribuído à variável chave aqui. A tupla chave, aliás, né? Então, quando você executa o comando, ele deverá imprimir valor. Como vimos aqui. Vamos mais a 2 métodos de uso com tuplas, que são os métodos len, né? Os comandos in e for. Nós temos aqui uma tupla de nome animais com 3 elementos, gato, cachorro e pássaro. Quando eu dou o comando print len animais, ele vai retornar o tamanho dessa tupla, ou seja, quantos elementos essa tupla possui, que deve retornar 3. Nós temos 3 elementos aqui. Quando eu dou o comando print gato em animais, ele vai executar o seguinte: a palavra gato está na tupla animais? Está aqui, ó. Então ele deve retornar true. E aqui eu estou dando um comando for na tupla, ou seja, for animal em animais, ou seja, para cada elemento que estiver em animais, imprime esse elemento, no caso animal. Eu poderia colocar aqui um X, um Z, tanto faz. Poderia ser aqui um Z. E aqui eu teria que mudar, né, para ele poder imprimir. Então ele faz uma iteração, ele percorre a tupla animais e imprime cada um dos seus elementos através desse simples comando aqui, dessa sequência. Tudo que você faria com lista dá para fazer também com tuplas, desde que você não tente alterar. Vamos executar o comando. Pronto. Então aqui ele retornou 3, que no caso é o tamanho da tupla animais, quantos elementos ele tem. Aqui ele imprimiu true, ou seja, a palavra gato está contida na tupla animais. Se sim, ele retorna true, se não seria false. E aqui ele percorre a tupla e imprime cada um dos seus elementos aqui embaixo. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Dica rápida do jeitinho que a gente gosta. Agora faz o combo mágico. Like, inscreva-se e compartilhe com os brothers que vivem pendido. Me ajuda aí no Python. Deixa sua sugestão de dica nos comentários. Bora agilizar seu aprendizado.